Vamos dar início, então, boa tarde a todos, né? Agora que começou a gravar, a gente vai dar início, então, à sessão 4 do terceiro Diálogos Acadêmicos PPU, UEM e UEL, que esse ano tem como tema, né, novas metodologias de projeto em arquitetura e urbanismo e as relações com a produção acadêmica, né? Então, o grande objetivo do evento, né, é a gente propiciar essa discussão em diferentes possibilidades de pesquisas acadêmicas, indo desde pesquisas desenvolvidas a nível de doutorado, mestrado, iniciação científica e também projetos de extensão, né? E o objetivo é dar continuidade à primeira e à segunda edição, né, que foi ocorrida em 2021 e 2022, né? Nessa sessão a gente tem a apresentação de 5 trabalhos, começando com um trabalho a nível de mestrado, né? A gente tem também um trabalho de doutorado, extensão, trabalho de iniciação científica e outro trabalho a nível de mestrado. Então, o objetivo é que nessas sessões a gente tenha essa diferença também das pesquisas que são desenvolvidas nesses diferentes âmbitos acadêmicos, para que a gente possa ter essa visão bastante geral das pesquisas que são desenvolvidas, né, nessas diferentes possibilidades, e para que os acadêmicos, tanto de mestrado, doutorado, quanto de iniciação científica, possam fomentar essa discussão, e que isso daqui seja um momento que possa também surgir novas reflexões, contribuições, tanto para as pesquisas que estão em andamento, quanto para as pesquisas que já finalizaram e que vão vir a produzir novos artigos científicos, né, novos produtos acadêmicos. Então, a gente fica muito feliz e agradece imensamente aos alunos que se interessaram em participar dessa terceira edição dos Diálogos Acadêmicos, tantos aqueles que inscreveram seus trabalhos, de fato, que produziram um resumo estendido, que estão aqui, né, disponibilizando um tempo aí da sua vida para participar do nosso evento e para participar dessa discussão que é tão rica, e já aproveito também para agradecer tanto os professores que estão envolvidos no evento, quanto aos alunos que foram, de fato, assim, muito importantes para que esse evento se tornasse, de fato, real, né? Então, tanto os que estão na organização, quanto os que escreveram um trabalho que, de fato, é bastante importante para a gente, bastante significativo essa participação. Não sei se a Larissa tem algum recado, ou se eu posso já passar algumas informações referente à apresentação dos trabalhos. Larissa. Bom, eu só queria complementar, acho que a Marielle já introduziu muito bem a sessão, mas agradecer a participação de todos aqui. A gente sabe que está todo mundo em final de semestre, numa época super corrida, né, de tempo, principalmente para os professores, mas que a gente, como aluno do programa de pós-graduação, fica muito feliz de participar desse evento, né, e de ver que os alunos da graduação também estão participando. Então, que esse seja um ambiente muito rico, assim, de trocas para todo mundo, né. E aí eu só queria que eu vou controlar, que eu vou ajudar, né, a auxiliar um pouquinho a professora Marielle, as apresentações de vocês, estou como moderadora, e aí quem tiver dúvidas, pode ir escrevendo no chat, né, eu vou aqui olhando, vou cuidando um pouquinho disso, mas também podem levantar a mão, e aí a gente sinaliza, e eu vou passando a palavra para vocês, tá? Ótimo. E aí eu só queria, então, reforçar algumas informações a respeito da sessão, com relação à parte de apresentação, né, e o tempo para perguntas. Eu vou introduzindo os artigos que forem, os trabalhos, né, que forem apresentando na ordem aqui, que já está estabelecida pelo evento, e aí eu só queria reforçar que cada trabalho tem 10 minutos para apresentação, e aí a gente vai ter a apresentação de 3 trabalhos, a gente vai ter um intervalo das 2h40 até as 3h, e depois a gente retorna com os 2 trabalhos finais, e aí a sessão de discussão e perguntas, ela vai ser realizada no final, que é ali das 3h20, né, até mais ou menos as 4h, onde a gente vai fomentar toda essa discussão e fazer todas as perguntas e os comentários referentes às apresentações que foram realizadas nessa sessão. Bom, acho que a gente pode iniciar, então, né, Larissa? Sim, a gente pode ver se o Arthur já pode ir apresentando, ver se está tudo certo, o microfone, né? Você consegue compartilhar a tela e aí a gente dá início.
Ótimo, a gente então vai começar com a primeira apresentação, que é do pesquisador Arthur Faioto Carneiro. O Arthur, ele desenvolve a sua pesquisa de mestrado no PPU, na Universidade Estadual de Maringá, que tem como título Reflexo da estatização dos serviços sanitários do eixo metrópole linear norte do Paraná, Metronor, durante as décadas de 1970 e 1980. E o Arthur, ele tem como orientador o professor doutor Leonardo Casimiro Barbosa. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Arthur. Vocês conseguem ver a apresentação em tela cheia? Não. Para mim está a sua página do Meet. Isso. Eu acredito que você tenha que compartilhar a tela toda, porque daí quando você apresenta, só aparece a tela de trás, sabe? A janela, né? Isso. Só um momento. Agora foi? Carregando. Agora foi. Agora está na página de apoio. Aquela de apresentador? Isso. E agora? Agora sim, daí você tem que colocar... Isso, perfeito. Perfeito. Ok. Só ajeitar meu tempo aqui. Bom, então boa tarde a todos. Eu sou Arthur. Eu, juntamente com o professor Leonardo Barbosa, nós estamos desenvolvendo a minha dissertação com o tema Reflexo da estatização dos serviços sanitários da Metronor durante as décadas de 1970 e 1980. Como palavra-chave já de introdução para o desenvolvimento deste trabalho, nós estamos utilizando aí as palavras-chave como saneamento, infraestrutura sanitária, Metronor e também Sanepar. Essa pesquisa, ela dedica-se a estudar o impacto da política federal de saneamento vigente na época, que era o Planasa. Mais para frente eu vou escrever um pouco mais sobre o Planasa, e as diretrizes de estatização dos serviços sanitários neste recorte territorial compreendido, né, pelo eixo metrópole linear norte do Paraná, Metronor, que incluía os municípios de Maringá, a Londrina, alguns municípios. E aí o primeiro questionamento que vem é o que é a Metronor. A Metronor foi um plano de desenvolvimento regional voltado para a área compreendida entre Londrina e Maringá, justamente porque nessa época, entre 70 e 80, a região ela estava passando a apresentar uma densidade populacional considerável para o norte do estado, para o Paraná, e uma infraestrutura relativamente desenvolvida, concentrado principalmente nas duas maiores cidades do eixo, mas também estendendo ao longo desse eixo para outros 10 municípios. Então, formou-se a Metronor. Com relação ao saneamento, a história mostra que o saneamento está sempre interligado, né, intrinsecamente ligado à preocupação com a saúde pública. E observa-se, a partir das bibliografias que estão sendo coletadas, que à medida que as sociedades elas progrediam, a compreensão e essa interconexão entre saúde e ambiente também crescia. Isso acabava tornando-se necessário pensar no planejamento dos nossos centros urbanos com um olhar voltado para a rede de saneamento. Aqui no Brasil, até a década de 1930, não existia uma política nacional clara voltada ao saneamento. E o governo federal, então, ele acabava se limitando a uma maior participação da iniciativa privada nesse setor sanitário. Em muitas localidades, o acesso ao saneamento ele dependia de soluções individuais, ou seja, eram soluções bem precárias e bem individualizadas também. Em 1971, a gente tem um marco, que foi a implementação desse Programa Nacional para o Setor, que foi o Planasa, que acabou resultando principalmente na centralização da oferta desses serviços pelas companhias estaduais e também pelo financiamento desses investimentos. Foi através do Planasa que nos anos 70 nós tivemos a criação da SEBS, e aqui no Paraná, SEBS são as companhias estaduais de abastecimento, né? E aqui no Paraná, a Sanepar ficou responsável como a companhia que
faria tanto a gestão da coleta de esgoto quanto da água. Nos anos 70, a nível de Brasil, nós tínhamos aí 50% da população urbana com abastecimento de água por volta de 50%, como eu disse, e 24% da população possuía rede de esgoto. Então, com relação ao esgoto, nós tínhamos um nível muito baixo. Nos anos 70, a Sanepar já era uma companhia já estabilizada a nível de Brasil, né, com relação a outras companhias estaduais, a Sanepar já estava bem consolidada, e a partir do momento que o Planasa entrou em jogo, que o Planasa foi instituído pelo governo da época, a Sanepar, então, que até então estava concentrado em 16 municípios, logo em 1972, teve um salto para 91 municípios em 1975, alcançando 264 cidades em 1985. Então, um grande salto num curto período. Em termos econômicos, as receitas da Sanepar aumentaram mais de 20 vezes entre 1970 e 1985. Essa pesquisa ela busca descrever o impacto dessa política federal de saneamento vigente na época, o Planasa, e as diretrizes de estatização dos serviços sanitários através da Metronor, avaliando os índices de saneamento das cidades que faziam parte desse eixo durante as décadas de 1970 e 80. E observa-se que a aderência ao programa estadual ela não ocorreu de forma homogênea. Ela resultou numa realidade dividida entre certo número de municípios que aderiram ao Planasa através da Sanepar e outros municípios que não aderiram a esse sistema municipal. O objetivo geral da pesquisa é analisar a cobertura e a implementação das infraestruturas sanitárias dos municípios que fazem parte da Metronor durante as décadas de 70 e 80, com enfoque nessa tendência de estatização dos serviços advindos do Planasa e os seus reflexos diferenciais na sociedade e no território investigado. Os objetivos de natureza específica, então, eu trouxe dois de destaque, que é diagnosticar e caracterizar esses alinhamentos e desalinhamentos das políticas de saneamento no âmbito federal, estadual e municipal, e também descrever os reflexos do Planasa no processo de estatização dos serviços sanitários no recorte proposto para a compreensão dessa situação territorial. A questão que tem norteado a pesquisa no contexto do forte processo de urbanização, é possível ver alinhamentos ou desalinhamentos entre o que foi aplicado pelos municípios do eixo Metronor com o que foi estabelecido pelo Planasa. E o pressuposto que nós estamos partindo é que a pesquisa parte do pressuposto que a centralização desses serviços sanitários em uma empresa estatal foi uma estratégia eficaz para ampliar o acesso ao saneamento em cidades que possuíam dificuldades técnicas e orçamentárias para prover as redes de saneamento. A metodologia tem como abordagem uma abordagem histórica e também documental, que vai analisar o processo de consolidação da infraestrutura sanitária nas cidades da Metronor a partir do Planasa durante as décadas de 1970 e 80. E aqui eu trouxe um print do desenvolvimento num processo metodológico que nós desenvolvemos na disciplina de seminários. É basicamente o processo desde a busca, né, das palavras-chave até a escrita. Tanto está sendo feita uma revisão documental e também uma revisão de literatura. Já os autores que têm norteado essa pesquisa, no âmbito do saneamento, tem norteado o Léo Heller, dentre alguns documentos de destaque, esse de 2002, um livro, Castro 2013, e também Rezende, a Suneli Rezende, que é uma parceira do Heller. Com relação ao Metronor Cunha, que tem alguns trabalhos de destaque tanto em 2007 quanto em 2005, Bercock e também a Belotto. E dentre os documentos que têm auxiliado nessa revisão documental, alguns documentos que estão sendo coletados no LabDoc da Universidade Estadual de Londrina. Então, como resultados e discussões, eu trago um resultado que eu e o professor Leonardo, nós, com certeza, vai auxiliar muito no desenvolvimento da pesquisa, mas nós conseguimos publicar um artigo
na revista Vernácula, com o título do nosso trabalho, né, Análise da situação hídrica do eixo Metro-Norte a partir do efeito sprawl industrial ocorrido durante as décadas de 70 e 80, nós conseguimos constatar, através de alguns documentos coletados, que dentre as indústrias que mais poluíram, nós temos o gênero alimentício, que representa quase 64% de toda a carga poluidora, e com relação, eu trouxe um destaque que os dois principais municípios do eixo que mais poluem são Maringá e Londrina, e sendo que o recomendado diário da carga poluidora é em torno de 5.500, e já Maringá e Londrina possuem uma carga aí superior a 7.000 quilogramas por DBO por dia. Então, como conclusão, concluo dizendo que a pesquisa até o momento encontra-se em desenvolvimento, há necessidade de muitas outras complementações, né, para agregar, para se aprofundar nesse processo metodológico em que a pesquisa encontra-se. Esses dados vão ser indispensáveis para uma verificação com alguns detalhamentos que serão muito importantes para o desenvolvimento dessa pesquisa. Algumas referências que eu tenho utilizado, e eu agradeço ao professor Leonardo por suas contribuições, a doutoranda também, a Yara Bortolotto, pela ajuda cotidiana, e também a CAPES, que é o apoio financeiro para o desenvolvimento deste trabalho e subsídio para a minha sobrevivência. Muito obrigado. Parabéns, Arthur, pela excelente apresentação, uma apresentação super clara, objetiva, uma fala muito boa, e já queria parabenizar, né, porque não é muito fácil ainda um trabalho que não está nem finalizado, e você já tem uma publicação, né, em um artigo com resultado muito legal. Então, parabéns pelo trabalho, para você e para o professor Leonardo. Bom, as discussões, elas serão ao final, então, da sessão, então a gente vai dar encaminhamento às apresentações, e a próxima apresentação é da aluna de doutorado Thaís Marini Brandelli, que tem como título Institucionalidades, Planejamento e Alcances do Banco Nacional de Habitação, BNH, no Paraná, de 1964 a 1986, que tem como orientadora a professora doutora Fabíola Castelo de Souza Cordovil. Boa tarde, me chamo Thaís Marini Brandelli, sou doutoranda desde o início desse ano, e a minha orientadora é a professora Fabíola Castelo de Souza Cordovil, e eu participo do grupo de pesquisa em arquitetura e urbanismo do Paraná. Sou bolsista CAPES desde agosto, e este trabalho é intitulado como Institucionalidades, Planejamento e Alcances do Banco Nacional de Habitação, o BNH, no Paraná, de 1964 a 1986. A institucionalização do planejamento no Brasil começou a partir de 1930, vindo do efeito do crescimento industrial e da concentração populacional naquele período, buscando a organização do território e também a espacialização do desenvolvimento econômico do país. Em 1964, com uma ditadura civil-militar, o governo interferiu no sistema econômico brasileiro e, entre as principais realizações, ele instituiu o Plano Habitacional. Então, a Lei número 4.380, de agosto de 64, criou o Banco Nacional de Habitação e o Sistema Financeiro de Habitação. Pela primeira vez, foi uma política de alcance, uma política, né, estadual, do Estado, de alcance nacional na provisão de moradias. Então, foi a primeira vez que teve o Estado como agente na provisão de moradias com alcance nacional. A partir dessa conformação da política nacional, foram criadas as companhias habitacionais no estado do Paraná. Então, no Paraná foram criadas 3 companhias municipais, a Companhia de Habitação de Curitiba, em 65, de Londrina, em 65 também, e em Ponta Grossa, em 66.
E, paralelo a isso, também foi criada uma companhia de habitação estadual, a Coapar, que a gente conhece e existe até hoje. A Coab de Ponta Grossa, a Coab PG, ela foi, em 1969, incorporada à Coapar. Então, ela não teve força e se incorporou à companhia estadual. Essas companhias eram agentes promotores, né, públicos responsáveis pela construção e aquisição da casa própria no Paraná com os recursos do BNH. Então, elas foram criadas para destinar esses recursos para a promoção de habitação e moradia. Mas elas acabaram atuando de diferentes formas de manifestação. Então, elas acabaram atuando não só na produção de unidades habitacionais, mas como na intervenção e urbanização de assentamentos precários. Então, o BNH teve diversos programas dentro do banco, né, daquele período, como o CURA, o Profilurb, o FICAM, então, o CURA de urbanização, o Profilurb também de financiamento de lotes urbanizados, o FICAM de financiamento de materiais de construção. Então, eram várias manifestações, várias formas de atuação naquele período. O planejamento nacional também resultou num planejamento estadual que ocorria em paralelo, na verdade, até antes do federal. Então, em paralelo a esse planejamento federal, o Paraná buscou também o seu planejamento para desenvolvimento econômico e urbano do Estado. Então, diversos planos, projetos, diagnósticos foram feitos. O PDP em 63, o DDA, a Política de Desenvolvimento Urbano do Paraná em 73, o PROEI e o PRI em 73 também, que estavam, né, buscando o planejamento territorial do Estado. E tem-se, então, como hipótese do trabalho, que o direcionamento desses financiamentos do BNH estavam vinculados ao planejamento do Estado. Então, é importante entender essa articulação entre o planejamento territorial e os alcances do BNH no Estado do Paraná. Dessa forma, o trabalho tem como objetivo compreender as institucionalidades e alcances do Banco Nacional de Habitação no Estado do Paraná, de 1964 a 86, buscando interpretar o percurso dos recursos do BNH para a promoção habitacional e produção do espaço urbano. Então, nesse meio do caminho, a gente vai analisar a trajetória da criação dessas instituições, tentando entender por que foram criadas 3 instituições municipais, as Coabs municipais e uma estadual, por que essas cidades criaram essas Coabs municipais, tendendo a entender também os alcances do BNH e os programas implementados, e a articulação desses alcances com o planejamento territorial do Estado. A metodologia deste trabalho é um estudo teórico, realizado a partir de pesquisa historiográfica, principalmente documental, com um levantamento e análise de planos e relatórios. E é um trabalho que ainda tem um nicho, né, tem uma ausência da investigação que dê conta desse processo habitacional nesse período do BNH no Estado do Paraná. Então, como resultados esperados, a gente busca entender como é que ocorreu essa trajetória do Banco Nacional da Habitação no Paraná, nas principais cidades, né, considerando o contexto nacional e as particularidades regionais do planejamento naquele período. Então, como é que era dentro no período da ditadura militar, então relacionando com o contexto nacional e com os planos que estavam em desenvolvimento naquele período no Estado. Para produzir conhecimento, para nortear as atuações presentes e futuras na resolução do déficit habitacional. Entre as referências desse trabalho, né, que fazem parte da minha tese, que ainda está numa etapa inicial, né, de desenvolvimento de projeto de pesquisa,
a Sara Feldman, o Yanni, a Rosaline Zepão, a Maria Lucchesi, a Luciana Royer, a Juliana Mota, então que vem embasando o meu trabalho e a minha pesquisa. Gostaria de agradecer a CAPES pela bolsa, né, que iniciou em agosto, a minha orientadora, a professora Fabíola Castelo de Souza Cordovil, e aos colegas de grupo de pesquisa, em especial a minha colega Yara, que tem me ajudado bastante no desenvolvimento da pesquisa. Thaís, muito obrigada pela apresentação, muito clara, né? Muito objetiva, excelente, e queria dar os parabéns, né? É uma pesquisa bastante densa, bastante profunda, acho que como exige mesmo um trabalho a nível de doutorado. Parabéns para você e para a orientadora, a professora Fabíola. Dando continuidade, então, agora a gente tem a apresentação do terceiro trabalho, antes do intervalo, que vai ser apresentado pela pesquisadora Caroline Borges Lessia. É um trabalho de extensão da UEM, a gente ficou muito feliz que tivemos trabalhos de extensão inscritos nesse terceiro Diálogos, que tem como título Democratizando o Conhecimento e Impulsionando a Participação Popular, o caso do projeto Reconhecendo Maringá, e tem como orientadora a professora doutora Beatriz Fleury e Silva. Boa tarde a todos e todas, vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Então, eu vou falar um pouco sobre esse projeto, que faz parte do nosso projeto de extensão. Eu sou a Caroline, sou formada pela UEL e atualmente eu faço parte do projeto de extensão vinculado ao LAPA da UEM. Então, Caroline, desculpa te interromper, a gente não está no modo de apresentação aqui para a gente. Ah, não tá? Só vendo o seu PowerPoint, por enquanto. Deixa eu tentar. Eu acho que você precisa compartilhar a sua janela toda, e não só uma tela, e aí a gente consegue ver a apresentação também. Agora dá para ver? Agora sim. Só tirar o ícone ali de baixo, ocultar aquela janelinha ali. Isso, perfeito. Desculpa. Imagina, o que eu peço desculpas. Então, o projeto Reconhecendo Maringá, ele foi idealizado em 2022. Mas, para isso, eu queria dar uma contextualizada primeiro no nosso projeto de extensão, para conseguir passar o que a gente queria fazer com esse projeto. Então, nós participamos da rede de mobilização coletiva BR Cidades, que foi idealizado por Hermínia Maricato em 2017. O BR Cidades, ele busca a construção coletiva de cidades mais justas, mais solidárias, economicamente dinâmicas e ambientalmente sustentáveis através da participação popular. Então, tendo em vista esse objetivo, o núcleo do BR Cidades Maringá, que foi criado em 2020, através do projeto de extensão A Cidade Construída Coletivamente, o protagonismo social nas políticas públicas em Maringá em direção ao direito à cidade, nesse projeto nós procuramos estimular a participação popular, desvendar a dinâmica de desenvolvimento das cidades e instrumentalizar a sociedade civil. Então, com esse objetivo, e também tendo em vista que em 2022 estava ocorrendo a revisão do Plano Diretor do Maringá, nós procuramos democratizar o conhecimento e a produção acadêmica através do projeto Reconhecendo Maringá. Com o projeto, nós procuramos disseminar as pesquisas acadêmicas acerca da produção do espaço de Maringá. Desculpem a voz, só um pouquinho. Ampliar a compreensão da população acerca da cidade, com foco principal no incremento da participação popular em torno da revisão do Plano Diretor de Maringá. Então, o projeto ele foi idealizado para ser disseminado através das redes sociais do grupo, pelo Instagram. Como metodologia, nós fizemos uma revisão bibliográfica com o tema de produção do espaço de Maringá. Utilizamos como bibliografia Garcia 2018, que é uma produção do próprio PPU, orientada pela professora Fabíola, que está acompanhando a gente agora, o doutorado da professora Fabíola, a doutorado da professora Laiane Nunes, também da UEM, e o doutorado da professora Beatriz Silva. Também utilizamos algumas outras bibliografias, como Freitas 2021 e Gonçalves 2020.
Então, através dessa revisão bibliográfica, nós sistematizamos os dados em décadas e, a partir daí, analisamos e desenvolvemos o material gráfico. Então, nós dividimos as publicações em algumas décadas para tentar ficar... porque no Instagram nós tínhamos que estar contidos dentro de 10 cardzinhos, então isso limitou um pouquinho o que a gente poderia incluir no material. Então, de 1940 a 1970, nós abordamos a implantação de Maringá e a atuação do capital privado desde sua gênese. De 1970 a 80, nós abordamos também o crescimento populacional e o processo de desfavelização, muito pautado na dissertação da Tatiane Boisa Garcia, que também foi feito pelo PPU. Em 1980 a 90, tratamos do adensamento e expansão, onde foi feitas as construções de novos loteamentos e a expansão do perímetro urbano. Em 1990 a 2000, falamos sobre empresariamento e a expansão territorial, abordando o plano diretor de 91 e a ação dos agentes imobiliários no território e dentro do processo de planejamento. De 2000 a 2010, falamos do plano diretor versus o planejamento empresarial, como foi elaborado a elaboração do plano diretor de 2006 e a participação empresarial nesse processo. De 2010 a 2020, nós tentamos trazer mais uma realidade do que acontece dentro da cidade, trazendo a alteração do zoneamento, parcelamento do solo e a produção habitacional que foi feita nesse período. Então, aqui é um resumo de uma das publicações. Nessa aqui nós tratamos das décadas de 70 a 80, com um processo de desfavelização. Aqui é mais para ilustrar como que a gente resolveu tratar dessa produção acadêmica com uma linguagem mais informal, para que ela fosse realmente acessível para a comunidade externa. Então, tratamos do crescimento populacional, e aí, como a geada de 75 provocou o êxodo rural, a construção da UEM 69, a atuação do Banco Nacional em Maringá, a expansão do perímetro urbano. Aí também falamos sobre o processo de desfavelização e os conjuntos habitacionais. Então, como resultado do projeto, a gente teve um rico material gráfico de fácil compreensão que traça a linha do tempo da produção espacial de Maringá, mas isso também levantou algumas questões dentro do nosso projeto, que é muito importante fazer com que a produção acadêmica alcance a comunidade externa, mas como que a gente conseguiria mensurar esse alcance? E também como tornar essa relação mais horizontal, porque quando a gente posta numa rede social ou tenta alcançar a população de alguma outra forma, geralmente é uma relação em que nós tentamos instrumentalizar, mas é difícil que haja um diálogo entre ambas as partes. E como conclusão, nós tivemos que atuar nas redes sociais nos permite aproximar a produção científica da linguagem informal, viabilizando a sua democratização, e que a disseminação de produções relacionadas à política urbana nos possibilita instrumentalizar a população, impulsionando a participação popular, que é o nosso objetivo principal dentro do grupo. Aqui foram algumas das referências utilizadas nesse processo de construção do material gráfico, e os nossos agradecimentos às participantes do BR Cidades Maringá, Aline, Maria Cecília, Maria Luísa, Maria Vitória, e as docentes também coordenadoras do grupo, Beatriz, Laiane e Graça Rosseto, e também a Cauane Brás, que ela foi minha coautora no artigo. Muito obrigada, Caroline, parabéns pela Obrigada. apresentação. A gente já vem acompanhando aí o trabalho que a professora Beatriz, a professora Laiane, né, vem realizando na parte de extensão, que para o nosso curso de arquitetura é extremamente importante, ainda mais agora com toda a curricularização da extensão, e ver a participação dos acadêmicos da graduação, né, e também da pós envolvido, é muito legal, né, a gente tentar, de fato, levar todo esse conhecimento dentro da academia, né, para os muros fora da universidade. Muito legal, parabéns, viu, Caroline? Eu acho que agora, então, a gente tem um intervalinho, né, Larissa? Até às 3 horas, e aí nós retornamos com as 2 últimas apresentações e com a sessão de discussão dos trabalhos. Pessoal, retornando, então, a sessão. Vamos dar continuidade às apresentações.
próximo trabalho a ser apresentado é pela pesquisadora Alice Galvão Verri. É um trabalho de iniciação científica desenvolvido na Universidade Estadual de Maringá, que tem como título A Presença das Mulheres e Sua Arquitetura nas Publicações da Revista Monográfica Monolito, que tem como orientadora, né, a professora doutora Tânia Nunes Galvão Verri. Olá, todos me ouvem? Eu espero que sim. Perfeitamente. Pronto, agora sim. Olá a todas e todos. Tá aparecendo uma... Desculpa. Eu sou a Alice, estudante de graduação da Universidade Estadual de Maringá. E o que eu vou apresentar agora são os resultados da minha iniciação científica chamada A Presença das Mulheres nas Publicações da Revista Monolito. Essa iniciação científica fez parte de um grupo de pesquisa chamado A Arquitetura das Mulheres Brasileiras no Século XXI e teve como orientadora a professora Tânia. Para contextualizar, então, em 2019, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, publicou uma pesquisa que mostrava que a maioria dos profissionais no Brasil são mulheres, totalizando 64% deles. No ano seguinte, em 2020, em meio à pandemia, um grupo de mulheres arquitetas graduadas ou em graduação se une com a hipótese que essas mesmas arquitetas urbanistas não aparecem na mesma proporção em publicações de revistas, premiações ou qualquer outro meio de divulgação. Assim, o grupo Arquitetura das Mulheres Brasileiras do Século XXI tem início para a coleta de dados e aprofundamento na arquitetura feminina do Brasil. Com essa necessidade de uma base de dados, a minha iniciação científica ficou responsável por consultar todos os exemplares da coleção Monolito até então publicados, que até o momento era 2019. Essa publicação é da editora Monolito, tem como editor o arquiteto Fernando Serapião. É uma publicação monográfica, então cada edição tem um tema único, que pode ser a obra de um arquiteto, um grupo de edifícios em determinado contexto, ou um tipo de edificação, como casas e museus. Ela é classificada como cultural, não técnica, e destina-se não só aos arquitetos, mas a todos os leitores interessados no assunto. Em 2016, ela foi premiada pela 10ª Bienal Ibero-Americana de Arquitetura e Urbanismo como o melhor periódico editado nos países ibero-americanos. Como objetivo principal dessa pesquisa era, claro, suscitar a discussão sobre equidade de gênero na arquitetura e compreender como a maioria dos profissionais cadastrados pelo Conselho são expostos aos pares e à sociedade. A metodologia foi a de analisar fisicamente os 47 volumes publicados até então, sendo que os 32 primeiros deles tinham regularidade bimestral e foram de fevereiro de 2011 até maio de 2016, e os últimos 15 volumes, dos números 33 a 47, foram distribuídos entre junho de 2016 a dezembro de 2020, cada um com o seu motivo de atraso e tudo mais, e não cumpriram necessariamente com essa bimestralidade. Os projetos contabilizados para essa pesquisa foram aqueles que contavam com ficha técnica e desenho dentro da revista. Aqui, para ilustrar, então, alguma dessas revistas, eu trouxe 3 exemplares para entender como funciona essa questão da monolito em questão da monografia, desculpa. A primeira é do Ângelo Butti, a segunda é sobre o centro de São Paulo, a terceira ali são dos jovens arquitetos. E essas 3 também que eu gostaria de dar destaque, que a primeira ali em verde é sobre o escritório Triptych, que tem como fundadora uma arquiteta mulher brasileira. A segunda, que é uma revista sobre mulheres arquitetas. E ali a terceira, para destacar que o Sesc São Paulo tem como capa o projeto da Lina Bobardi. Mostrando, então, em números absolutos de cada edição, qual a proporção em que as autorias apareciam. Essa linha vermelha representa a autoria masculina e ela está sempre em destaque, a gente percebe que ela continua sempre alta e em sua maioria. Em alguns momentos ela tem uma inflexão, mas é quando aparece a autoria mista dos projetos, que é a linha esverdeada, azulada.
E a linha vermelha, que corresponde à autoria feminina, ela fica extremamente baixa, assim, a gente mal percebe ela, e ela só vai ter um destaque maior na edição 36, que é dos Mulheres Arquitetas. Em números absolutos, foram 522 projetos analisados e quase 70% deles tinham autoria 100% masculina, em contrapartida com a autoria feminina, que representava 2,5% de tudo isso, e a mista, que ficava ali com 27,8%. Uma outra análise que foi necessária, enquanto a pesquisa foi desenvolvida e que a gente percebeu isso, é a disparidade, inclusive, onde esses projetos estavam, com a grande maioria em São Paulo, no estado de São Paulo, com 65%, mas os outros projetos estavam principalmente concentrados no Sudeste. E outra coisa que foi percebida é que os projetos internacionais tiveram mais visibilidade do que os projetos nas outras regiões do nosso país. Aqui foi um gráfico elaborado para mostrar, então, quem são essas arquitetas e quantas delas apareceram. Eu não sei dizer números absolutos, mas foram muitas. Tem nomes de peso aqui, como a Luanite, a Luciane Kell, a Marta Moreira. E a que teve mais destaque foi, claro, a Carolina Bueno, já que ela foi destaque da edição 28 por ser sócia fundadora do escritório Triptych. É um escritório franco-brasileiro que a Carolina, que é paulistana, junto com mais 3 colegas franceses, fundaram. E em mais de 15 anos de trajetória, 2 sedes, uma em São Paulo e outra em Paris, o escritório ganhou notoriedade internacional, produzindo obras experimentais e criativas. Mesmo em um patamar mais elevado, com quase 60 profissionais e contratos promissores como aeroportos e complexos comerciais, o time não perde sua essência experimental e pegada sustentável. Carolina Bueno foi um dos grandes nomes da arquitetura brasileira do século XXI e desenvolveu um trabalho sério, engajado e mundialmente conhecido. Deixou importante contribuição para a produção arquitetônica, representou brilhantemente as arquitetas brasileiras com seus projetos de altíssima qualidade. Infelizmente, ela veio a falecer durante a pesquisa, mas o seu comprometido trabalho não será esquecido e continua sendo lembrado até hoje. A outra edição que teve como protagonismo feminino foi a edição 36, chamada Mulheres Arquitetas. E tudo isso começou em 2004, quando a Zaha Hadid foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Pritzker, que é entregue aos profissionais desde 79. Esse fato abriu uma discussão sobre a invisibilidade das mulheres na arquitetura, que já estão exercendo a profissão há mais de um século. Onde estão as mulheres arquitetas? Questionamento que Despina Stratigakos fez em 2016, em seu livro, fez com que no ano seguinte a arquiteta brasileira Caterine Otondo organizasse um seminário de mesmo nome em São Paulo. Durante 4 dias, profissionais de destaque no âmbito nacional e internacional de diversas universidades trocaram experiências no Centro Cultural São Paulo. Essa discussão motivou o editor da revista, junto com a Caterine, a publicar uma edição trazendo os questionamentos do seminário e apresentando 11 trabalhos relevantes de mulheres, sendo 8 deles projetos arquitetônicos. Para concluir, então, a Monolito, que tem relevância internacional e altíssima qualidade, mesmo sendo contemporânea, ela continua mostrando esse cenário desigual, que é resultado desse sistema patriarcal e um apagamento histórico dos trabalhos das mulheres. O recorte apresentado da pesquisa e seus resultados apresentados mostram uma pequena parcela privilegiada em comparação com toda a produção do país. Os trabalhos publicados são fruto das iniciativas estabelecidas entre autores diversos e curadoria. E é possível perceber a falta de representatividade em inúmeros fatores, já que a maioria dos arquitetos apresentados eram homens brancos de São Paulo. E, para concluir também, eu trouxe uma citação da Ana Gabriela Godinho Lima, que diz: o que não é surpreendente, pelo menos desde a década de 1990, elas vêm sendo frequentemente a maioria no corpo estudantil das faculdades de arquitetura. Talvez já se possa dizer que, no âmbito da arquitetura do cotidiano, das residências, dos escritórios e escolas, dos centros comerciais, e especialmente na arquitetura de interiores, a arquitetura seja hoje uma profissão feminina.
Isso exclui, é claro, o Star System arquitetônico. Aqui são algumas referências que foram utilizadas para essa apresentação em específico, que é a pesquisa do Cal, a citação da Ana Gabriela e o livro da Despina Stratigakos, que é uma pesquisadora americana. E os agradecimentos vão, claro, às mulheres do grupo de pesquisa, a Érica, Milena, Larissa, Heloísa, Georgia, Bruna, Flávia, Sara, Júlia, Vanessa e todas as outras, além da minha orientadora, que fomentaram esses debates ricos e trouxeram inúmeras referências. Gratidão também à UEM e à PPG, que possibilitaram a pesquisa, e, é claro, agora, a organização da 3ª edição dos Diálogos Acadêmicos, pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Muito obrigada, Alice. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Super didática, né? Tem um conhecimento muito claro do tema e apresenta com uma segurança bastante relevante quando a gente tem ali alunos de iniciação científica que estão iniciando, né, a vida científica e que se destacam em eventos como esse. Então, a gente fica muito feliz. É um trabalho muito importante, né, que discute a presença aí da arquitetura feminina no Brasil. Depois a gente vai discutir melhor, mas tem dados bastante impactantes, assim, muito importantes, né? Então, obrigada mais uma vez, Alice. Obrigada. E vamos, então, para a nossa última apresentação, que vai ser apresentada pela pesquisadora Amanda Letícia Passo Longo Durante. Ela é aluna de mestrado da Universidade Estadual de Londrina, com um trabalho que tem como título Aprimoramento de Encaixe Autoportantes em Chapas de Madeira Laminada Colada, que tem como orientador o professor doutor Maurício Ibeme Azuma. Boa tarde, pessoal. Todo mundo está me ouvindo? Sim. Então, tá, vou colocar para apresentar. Tá tudo certo? Certinho, Amanda. Então, eu participo da linha de pesquisa 2, que é a avaliação de subsídio para projeto, processo e produto, do ARC 3. Então, como produção, a gente tem os encaixes em chapas de madeira laminada colada, que, quando bem projetados, eles podem garantir uma montagem precisa e segura, eliminando a necessidade de técnicas tradicionais de união, como parafuso, prego ou adesivo. Então, a problemática que a gente levantou no meio de diversos trabalhos foi que sempre tem um certo espaçamento entre as peças que causam algumas fissuras no encaixe, quando é uma peça autoportante. Como objetivo principal, tem-se como um aprimoramento do sistema de encaixe autoportante em madeira laminada colada, focada principalmente no design. Como os objetivos secundários, temos o aumento da resistência e durabilidade, como também melhorar a precisão e o ajuste, além de simplificar o processo de fabricação. A metodologia consta como uma pesquisa exploratória com ensaio computacional. Temos o delineamento, a pesquisa foi dividida em 5 etapas, sendo a primeira etapa a revisão bibliográfica, a segunda etapa o estudo de caso, que eu vou trazer daqui a pouco, a etapa 3, que é o levantamento e a sistematização. Depois vamos para a etapa 4, que é a proposta de encaixe e o ensaio computacional. E, por último, os resultados. Então, a primeira, vou começar a trazer algumas peças focadas em encaixes que já houve algum nível de melhoramento, mas ainda deixou um pouco a desejar. Então, primeiro tem o encaixe T-Slot, que ele foi desenvolvido por Brandão, Pai e Atunes em 2019. Tá? Essa pesquisa ela aconteceu por meio de prototipagem e análise dos comportamentos mecânicos das juntas. E utilizou fabricação digital com roteadoras CNC de 3 eixos, utilizando madeira plywood. Então, nas imagens aqui do lado, podemos ver como eles fizeram no desenho computacional para depois conseguir fazer o corte das peças. E aqui
o sistema de parede que eles montaram totalmente utilizando apenas os encaixes desenvolvidos. Ele ainda fala que tem algumas coisas a melhorar, principalmente quando se trata da folga entre os encaixes. Depois, a gente passa para o encaixe trapezoidal com stop. Esse foi uma pesquisa feita por Backhauser e Campolotto em 2017, e ele é uma pesquisa que é derivada de outra pesquisa da Wikihouse, do Sazibot, do MIT. Essa pesquisa, ela tentou melhorar já o que já foi desenvolvido pela Wikihouse em 2008. Ela utilizou o OSB porque ela tinha um foco, o programa Minha Casa Minha Vida. Eles fizeram um encaixe trapezoidal, que é esse da primeira coluna, e o encaixe em círculo. Mas eles viram que o encaixe em círculo, ele era muito preso. O encaixe era muito fixo. Não fixo, eu esqueci a palavra, desculpa. E aí eles utilizaram o circular para o chão, o piso, enquanto o pórtico foi todo realizado em encaixe trapezoidal. Aqui é uma imagem do teste que eles fizeram, depois eles construíram em tamanho real. O último encaixe é o encaixe Mortise-Tenon precisante, e ele foi proposto por Cheng e Pelosi em 2020. A metodologia que eles utilizaram na pesquisa foram principalmente simulações computacionais realizadas no Grasshopper, e eles que permitiram executar o processo interativo para substituir a prototipagem física real e destacar os problemas encontrados. E quando foram feitos os encaixes, eles utilizaram uma fabricação robótica, que aí conseguiu criar uma estrutura que conseguiu se sustentar com as juntas que foram projetadas. Aqui nós temos uma imagem que é como que funciona o primeiro encaixe e depois como que eles fizeram o encaixe deslizante. E eles chegaram a testar só em 3 chapas os encaixes, que ainda tem uma certa folga, deixando só os 3 pontos de ligamento do encaixe sustentando essa peça. Eles gostaram do resultado, mas ainda colocou que ainda tem espaço para melhoramento. A minha pesquisa de mestrado foca em tentar aprimorar ainda algum encaixe para ser autoportante. É isso. Ainda a gente está fazendo, então não tem nenhum encaixe ainda para a gente mostrar. Amanda, muito obrigada pela apresentação. Uma surpresa, tive aqui, uma surpresa boa, Amanda. E parabéns pelo trabalho, né? Eu acho que a gente que é muito da arquitetura, quando a gente começa a fazer pesquisa que é muito voltada à parte laboratorial, é um grande desafio, mas que com certeza a gente aprimora muito aí o nosso conhecimento para atividades profissionais, né? Então, obrigada pela apresentação. A gente vai entrar agora na fase de discussão, perguntas e debates. Eu só queria falar um pouquinho de forma geral sobre a diversidade, né, das apresentações que a gente teve nesse bloco. Então, é muito legal quando a gente tem essa diversidade, né? A gente começou com o trabalho, né, a pesquisa do Arthur, de mestrado aqui na UEM, que trabalha muito com essa questão do impacto da política federal, né, de saneamento vigente, aqui para o norte do Paraná, né? Fala do alinhamento, desalinhamentos, né, entre o que foi aplicado aí pela Metronorte, e que traz como embasamento aí um método histórico documental, né, que
que serve de embasamento para analisar, né, o processo de consolidação de toda essa infraestrutura, e que já é uma pesquisa que traz resultados bem legais, consistentes aí, que a gente já tem até a publicação de um artigo, né, e está caminhando aí num ritmo muito, muito produtivo. Depois a gente teve a pesquisa da Thaís, uma pesquisa de doutorado, que tem ali como objetivo compreender, né, a institucionalidade, os alcances do BNH no estado do Paraná, ali na década de 60 até 80, né, passando aí pelos percursos de todos os recursos do BNH para promoção habitacional e também do espaço urbano. Também é uma pesquisa que tem um método teórico, né, uma pesquisa historiográfica, documental, com importante levantamento, né, de dados e toda essa análise dos planos e relatórios que ajudam nessa consistente análise de dados. Depois a gente vem para uma pesquisa da graduação, da Caroline, é uma pesquisa de extensão, a gente fica muito feliz nesse evento, né, a gente tem englobado isso, que tem sido bastante potencializado agora com a extensão da curricularização, que é uma pesquisa que tem aí como base a rede de mobilização coletiva BR Cidades, com a participação popular, extremamente importante, e que já é bem consolidada aí pela professora Beatriz, né, Laiane, do departamento, e muitas outras. Então, ela mostra ali, né, como objetivo ampliar essa compreensão da população acerca da cidade, com foco na participação popular para revisão do plano diretor de Maringá. Tem como método, né, o que a gente vê algumas similaridades com as pesquisas desenvolvidas a nível de pós-graduação, que é uma revisão bibliográfica, uma sistematização de dados para análise e todo o desenvolvimento de um material que vai servir aí de base de dados para futuras discussões, né, e implementações práticas, assim esperamos. Depois a gente teve a apresentação de iniciação científica da Alice Verri, que discute essa equidade do gênero na arquitetura e como é possível compreender, né, como a maioria dos profissionais que estão vinculados ao CAL são expostos à nossa sociedade e também aos nossos colegas de profissão, o que é bastante importante, né, porque quando a gente vê o maior número ainda, né, na faculdade de arquitetura são as mulheres e que ainda estão muito, não tão divulgadas quanto a figura masculina. Então, tem como método um levantamento bastante preciso, né, uma análise de dados nas revistas, nas principais revistas da época, com uma análise projetual também com ficha técnica e desenhos, né. E a gente finaliza com uma pesquisa bem tecnológica, né, o que é muito legal, que diverge do método do que foi apresentado, que tem um objetivo de aprimoramento de um sistema de encaixe autoportante em madeira laminada colada, focado no design, buscando um aumento da sua resistência, da durabilidade, melhorar a precisão, o ajuste desse encaixe e simplificando aí todo o processo de fabricação. Então, o que diverge das outras pesquisas, a gente tem um método com uma pesquisa exploratória, com ensaios computacionais e que tem aí como foco um estudo de caso para conseguir sistematizar tudo isso. Acho que, de forma geral, eu fico muito feliz de ter um bloco de apresentações tão divergentes, interessantes, né, e que pega mestrado, doutorado, extensão e iniciação científica, que eu acredito que é muito rico para a gente iniciar essa discussão, né, e essa reflexão aí sobre o que foi apresentado. Eu queria abrir para perguntas. Se alguém tem alguma pergunta, pode enviar no chat ou pode ligar o microfone, ficar à vontade, para a gente poder iniciar essa etapa de discussão. Mariana, eu queria só agradecer também a presença do professor Maurício, né? Que a gente convida todos os orientadores a participarem, nem todos podem. E aí a gente tem o professor Leonardo participou no início, né? E aí ele precisou se ausentar, a professora Tânia estava aqui também, a Fabiola, e agora chegou o professor Maurício. Então, eu deixo, se o professor Maurício quiser complementar um pouco, falar da pesquisa, fique à vontade. Oi, vocês me ouvem? Eu consegui agora ajustar um pouco do meu áudio ontem, que foi... Eu falei que meu filho falou assim, ó, pega o meu foninho, pai, né? E bagunçou todo aqui, desconfigurou todo o meu computador, tá? Mas, de toda forma, eu queria agradecer aí, né, pelo espaço aí, né, de poder falar um pouquinho, mas, primeiramente, eu acho que eu queria agradecer, né, por poder participar, e parabenizar a organização, viu, Larissa, né, Marielle, e estar aqui, revendo aqui, né, colegas, né, da UEM, e ex-alunos meus aqui também, né, participando, né, a Alice, que, né, brilhantemente
apresentou aí o trabalho aí também, o Arthur, estivemos há pouco tempo aqui também em seminários, né? Eu acho que a Thaís, enfim, não vi a apresentação, mas pude conhecer a pesquisa, né? E o trabalho que eles vêm desenvolvendo aí nesse trabalho de pesquisa de mestrado ou de doutorado, tá? Então, queria só deixar esse parabéns aí também, tá? Para todos aí que estão participando, tá? E a princípio, eu acho que a Amanda já acabou explicando, né? Mas a ideia da pesquisa é justamente trabalhar com essas prototipagens, né? Prototipagens físicas e prototipagens virtuais e um pouco de simulação, para ver se a gente consegue justamente aí um avanço, né? Mais significativo nessa ideia aí dos encaixes de placas, né, de USB ou de madeira laminada colada, e ver se a gente consegue usar aí depois, né, poder aplicar isso em algumas construções que possivelmente podem ser de construção emergente, né, a gente está vendo tanta hoje, né, tantos desastres naturais que espero que isso não vire, fique mais frequente, né, na nossa vida, mas a gente começa a perceber, né, que de fato, assim, o clima está todo bagunçado, né, a gente está ficando muito preocupado com isso, e de repente a gente pode, né, com a pesquisa, acho que talvez contribuir, né, espero que não seja assim tão demandado, né, mas a ideia nossa é justamente trabalhar com essa ideia de, né, Amanda, com construções de emergência, tá, então, o sistema de encaixe talvez possa auxiliar bastante aí nessa velocidade e qualidade dessas construções, tá? Mas obrigado aí, não sei se a Amanda quer complementar alguma coisa aí também, mas obrigado. Então, assim, vi os colegas aqui, né, eu não sei se estão aí também, a professora Tânia, né, a Alice e a Júlia, que já, prazer revê-las aqui também, tá bom? E o pessoal aqui já há muito tempo a gente não tem se encontrado mais. Eu vou aproveitar, então, e pegar a fala do professor Maurício, né, e já que a Amanda foi a última a apresentar, enquanto a Amanda estava apresentando, né, até no seu objetivo está lá focado no design, e aí eu fiquei pensando isso, se poderia ser alguma coisa voltada para a questão emergencial. A gente não tem isso ainda numa potencialidade, mas a gente teve Brumadinho, né, a gente teve algumas situações aí que, se a gente analisar historicamente, a situação ainda está sem resolução, das pessoas que perderam, né, ali as suas casas, enfim. Então, tem esse foco de ser uma coisa que possa vir a suprir algum possível desastre ambiental. E uma outra pergunta é como que vai ser feita as simulações? Eu fiquei curiosa para saber o tipo de software e se essa simulação ela demanda alguma verificação experimental, ou se a simulação por si só ele já apresenta uma confiabilidade que não demandaria nenhuma verificação experimental em laboratório. O foco inicial era para ser em casas para emergenciais, né? Mas aí depois, fazendo a metodologia e tal, falaram que a gente focar só no encaixe, que aí poderia levar à produção da casa emergencial. Eu estou pensando em usar o Grasshopper, ele é bem completo. Ele vai fazer também a simulação dentro do próprio programa. Mas seria bom também fazer a simulação em laboratório para ver se o programa realmente dá os limites correspondentes à simulação laboratorial. A gente não sabe se a gente vai conseguir fazer, se vai dar tempo de fazer sem ser só computacional. Mas a gente pretende, pelo menos, em algumas peças, fazer. Tá, e aí esse vínculo laboratorial é com o laboratório do Jorge Daniel, da UEL, ou não, Amanda? Não, porque o que a gente tem, eu pretendo usar CMC, né? Tá. E aí o CMC não é, eu acho que é só de 1 metro por 1 metro, para os cortes, né? Para chapas. Eu estou tentando entrar em contato com o SESI aqui de Maringá, que aí eles têm uma fresadora com um suporte maior. Tá. Obrigada. Né?
Marielle, eu queria, fiquei instigada aqui, assim, eu achei muito interessante ter essa diversidade de temas, né, aqui na discussão, acho que talvez todo mundo esteja meio quieto, assim, por isso, né, nossa, tá todo mundo meio perdido, cada um no seu mundo, mas muito interessante de ver toda a abrangência, assim, da nossa formação, né, e aí pensando que o Diálogos é para fazer essa troca, mas também expor as nossas pesquisas, eu acho que isso é muito legal para ver as muitas faces, né? Muitas orientações que a gente pode ter, inclusive com os alunos de graduação aqui participando, né? E aí, na pesquisa da Alice, eu fiquei pensando, assim, são números que não surpreendem, eu acho que a gente não acha isso, não esperava talvez que fosse o contrário, né? Eles não surpreendem tanto, mas eles impactam, né? Quando a gente vê o número disso. E aí eu queria perguntar, Alice, se vocês, além da Monolito, vocês pretendem fazer isso em outras revistas também, ou se vocês compartilham esses dados com outras equipes que estão fazendo de outras revistas também, se vocês já pensaram em fazer alguma coisa nesse sentido. Então, dentro do nosso grupo de pesquisa, eu fiquei encarregada pela Monolito, mas a Júlia, por exemplo, pesquisou a revista Projeto. Ela pesquisou só as edições do século XXI, porque a revista Projeto é mais antiga. Teve uma outra menina que foi analisar algumas premiações de concurso e tudo mais. A gente tem um levantamento bem vasto, na verdade, que, sinceramente, o grupo acabou já faz um tempo. Eu estou em dúvida se a gente disponibilizou esses dados. Mas eu posso mandar aqui, de qualquer maneira, a gente tem um drive completo e, se eu não me engano, e tem o Instagram também, que a gente postava isso, o @ é Mulheres Arquitetas. Mas sim, a gente tem um levantamento mais vasto do que isso. Aqui, a Júlia escreveu para mim, obrigada. Que foi, então, a revista Monolito, a revista Projeto, a participação de eventos e concurso de arquitetura. Sim, foi o que eu tinha falado mesmo. É muito bom. Porque daí a gente pode complementar, né, e ver se por área, de alguma forma, tem uma mudança nisso, né? Sim. Mas legal, bacana. Eu vou passar a palavra, então, para o Arthur, que levantou a mão primeiro. Eu queria até pegar o gancho no questionamento da Larissa. Na verdade, é mais uma pontuação também para a Alice. Eu gosto muito de analisar gráficos, e ela trouxe ali 2 gráficos, né, mostrando a autoria feminina. Eu achei muito interessante. Até anotei os dados aqui. Primeiro lugar, São Paulo, né? É interessante o primeiro momento do gráfico, quanto a autoria feminina é discrepante, né? A análise, se a gente parar para perceber a exponenciação do gráfico feminino ali. Me marcou aquela imagem. E aí depois, no segundo gráfico que você traz, São Paulo em primeiro lugar, depois seguido de Rio de Janeiro, e a gente vê também uma discrepância com relação a regiões, né? No nosso Brasil, bem concentrado a autoria feminina no Sudeste. Só para pontuar mesmo algo que me prendeu na sua apresentação, eu achei bem interessante trazer esses dados. Leonardo, você levantou a mão? Eu levantei, apesar de eu estar aqui com o e-mail do Diálogos, para quem não me conhece, eu sou o Leonardo da Silva Ferreira, eu sou do mestrado da UEL, eu me apresentei agora na sessão 2 de manhã, e uma coisa que me deixou muito contente de ver esse grupo de pesquisa da professora Tânia, com a Júlia e de manhã, acho que foi a Júlia que apresentou, e agora você, Alice. Apesar de eu ser um homem, né, eu faço uma pesquisa que tem um pouco de interseccionalidade com o que vocês estão pesquisando, porque eu pesquiso população LGBT, e dentro da minha pesquisa fica bastante evidente como que como a construção do patriarcalismo, dessa cultura masculinista, acaba aparecendo, né, na arquitetura e no urbanismo, tanto nos projetos como na cidade, e na divulgação, sim, dos trabalhos que vocês estão mostrando, a divulgação dos trabalhos, divulgação massivamente masculina, né? E como isso corrobora, acho que com um
um pouco das questões que eu trago na minha pesquisa, de que arquitetura e urbanismo, elas não são campos neutros ideologicamente, né? Elas são completamente permeadas pelas ideologias predominantes na nossa sociedade e que a gente acaba, com as nossas pesquisas, pondo em xeque, né, essas construções. E, ao mesmo tempo, eu queria evidenciar uma coisa que foi falada de manhã, que aqui no nosso programa, no PPU, né, programa UEL-UEM de pós-graduação, 68,8%, se não me engano é esse o número, 68,8% dos trabalhos defendidos são de autoria feminina e não masculina. E, inclusive, eu acho que hoje a gente só teve nessa sessão o Arthur, né, de homem, mas a maior parte dos trabalhos que estão sendo apresentados no Diálogos também são de autoria feminina. Então, que também corrobora com esses dados que vocês trazem, né, da maior parte das pessoas formadas e atuantes em arquitetura serem mulheres e não homens. Alice, pode falar, te cortei antes, desculpa. Pode falar. Não, desculpa. Sim, só para complementar a fala dos dois, a gente fez esse recorte de mulheres, mas durante a pesquisa a gente foi percebendo todas essas diferenças. Nesse primeiro momento, então, a gente imaginou em coletar todos esses dados, mas é claro que essa pesquisa, a pesquisa que eu participei, a sua pesquisa, elas vêm depois para tentar exaltar quem são essas pessoas, e não tentar só mostrar desigualdades, mas, não sei, de alguma maneira valorizar essas pessoas que estão aí também, porque são dados muito tristes, assim, eles confirmam o que a gente já imagina, mas também numa tentativa de conhecer essas pessoas e exaltar de alguma maneira para, quem sabe, no futuro ter um cenário um pouco mais igual. Eu ia falar justamente isso, que eu acho que esses dados, além de mostrar uma coisa que, teoricamente, a gente já imagina, e que traz à tona, quando você olha os dados, é muito impactante, a importância de trazer à tona esses nomes, para que, de fato, eles sejam conhecidos, né? Fiquei muito interessada na sua pesquisa também, viu, Léo? Não conheço, e me chamou a atenção, porque esses dias a gente estava numa discussão na disciplina de projeto e discutindo a questão de vitalidade urbana, da importância de que isso se torne comum por uma questão de violência, dependendo da configuração do espaço urbano. E aí, alguns alunos, professora, mas será que isso é real mesmo? E aí a gente, enquanto mulher, né, e enquanto a sua pesquisa, quando a gente fala também de LGBT, né, que passa por isso muitas vezes diariamente, a gente vê a importância que os projetos considerem isso, né? Então, muito legal. E a Júlia colocou aqui que teve um levantamento, inclusive, no departamento, né? E vai ter como servidoras públicas da Prefeitura em Maringá. Então, acho que tem muita coisa legal aí para ser discutido. E uma última pergunta, Alice, você sabe se essa pesquisa ela vai se estender para níveis de pesquisa de pós-graduação ou é um grupo que está exclusivamente da graduação? Olha, eu sei que existem pessoas que estavam fazendo pós-graduação que faziam parte desse grupo. Tá. Se eu não me engano, para esse momento exato, as atividades estão pausadas por enquanto, mas eu sei que ele vai voltar. E como a professora Tânia não está dentro da pós-graduação, eu não sei se por conta disso eles... Assim, é um grupo que aceita pessoas da pós-graduação, claro. Tanto que a Vanessa, a Georgia, a Érica, são todas formadas, a Vanessa estava em pós-graduação. Eu não sei exatamente como isso funciona, mas é um grupo que aceita todas as pessoas. Isso, A Vanessa está fazendo doutorado na USP sobre mulheres servidoras públicas em São Paulo, e ela fez parte do grupo, então a gente não está só dentro da UEM ou só dentro da graduação, são diversas pessoas. Professor Maurício, pode falar. Eu acho que fica até uma dica aí, né, para quem aí do grupo quiser continuar essa pesquisa, já é um tema que está meio até formatado, né? Eu acho que uma são as mulheres, que eu acho que voltados aí para essa produção de projeto,
E a outra, inclusive, eu acho que pode até dar uma pesquisada, quem são as pesquisadoras mulheres, né, no Brasil, porque hoje, basicamente, todas as pesquisas são digitais, né, então fica, eu acho que você tem uma base de dados até consistente, né, para poder continuar isso. Isso é legal, né, porque, assim, é o trabalho da Alice, né, que trouxe aqui uma discussão, o Leonardo também, e eu acho que começa, né, criar aí, ó, umas lacunas e umas possibilidades, né, de continuar essa pesquisa, viu, Alice? E que ela é muito interessante, né, eu acho que logo, logo você vai estar formada aí também, né, então acho que até tentar pensar nisso, né, porque já tem alguma coisa que já andou, e eu acho que formatar isso e continuar é uma coisa que eu acho que é importante, né, uma vez que causou até bastante interesse de todo mundo aí, né, eu acho que é uma possibilidade. Mas fica essas dicas aí, né, fruto aí, pelo menos, aí dessa sessão aí, tá? Legal, parabéns. Isso me lembrou até uma discussão que eu tive com o professor Sidney ontem numa banca, a gente foi banca de TFG, né? E aí o tema era um espaço para fotografia, e aí o aluno ele mexe bastante com fotografia, estávamos falando disso. E ele falou sobre um pouco dessa dificuldade de você se inserir num contexto em que eu fiz a relação porque, por exemplo, para você ser um arquiteto e ter o seu trabalho publicado no ArcDaily, por exemplo, né? Que hoje a gente está falando aqui de revistas, mas também é um dos blogs que faz essa maior divulgação, né? Para você ter o seu projeto lá, você tem que ter sido fotografado por alguns fotógrafos específicos, não é qualquer pessoa. Então, tem um arquiteto aqui de Londrina que estava comentando sobre isso. Olha, eu queria incentivar os fotógrafos daqui, que eu conheço, locais, mas se eu fizer isso, meu projeto não vai ser divulgado. Então, tem um pouco... E isso, assim, uma discussão bem geral, mas que agora, vendo o trabalho de vocês, olha, pode ter uma relação de gênero ali também. Eu acho que dá para ampliar muito. Cabe muito essa discussão ainda, talvez não se fale tanto, mas a gente pode pensar muito nas consequências disso, né? Não, só para fechar um pouquinho essa discussão. Alguém gostaria de complementar, Alice? Pode falar. Não, eu só ia dizer que ficava muito claro isso. Tipo, eu mostrei mais quais foram as mulheres que apareciam, mas todas as outras edições, assim, geralmente eram pessoas que estavam conectadas com a editora, principalmente a cidade de São Paulo, né? Eram todos a grande maioria de São Paulo. Eu não sei nem dizer, na verdade, algum que não fosse da cidade de São Paulo. Mas é sempre isso, é sempre essa relação de parceria mesmo. Ainda mais, talvez isso seja até compreensível quando a gente pensa numa revista, porque você precisa ter proximidade com aquela pessoa de alguma maneira para fazer uma publicação única, mas quando a gente pensa no ArcDaily, que você envia seus projetos, não tem essa proximidade, esse contato direto, e mesmo assim existe essa segregação, essas escolhas de quem pode e quem não pode por conta dessas questões que às vezes não importam muito, eu acho que é mais chocante ainda. Eu penso, assim, pensando numa pesquisa para o ArcDaily, parece um desafio maior ainda, porque é muito volumoso, eu acho que é muita coisa. Se eu vi 47 revistas, eu acho que a Júlia viu quase 200, ou mais de 200, porque a projeto são publicações menores e com uma periodicidade maior e publicada mais antigamente, então, assim, é muita coisa mesmo para pesquisar. Não sei se cabe em uma única pesquisa. Talvez caiba, mas é bastante coisa. Eu, mudando um pouco o foco, eu trabalho aqui do lado, né, na salinha do Arthur, e eu não tinha noção da pesquisa do Arthur, né, e eu achei que é uma pesquisa muito ampla, Arthur, muito, assim, me pareceu, né, eu que sou da área da tecnologia, então, o meu método de trabalho é completamente diferente, né, eu achei um trabalho muito grande, assim, de muito fôlego, né, e aí eu queria... Acho que tanto o seu quanto o da Thais um pouco também, né, que é uma pesquisa histórica, né, o da Thais é teórica também, com uma pesquisa historiográfica, o seu tem todo esse levantamento documental.
É fácil, Arthur, as pessoas elas se abrem para essa pesquisa porque a base do seu trabalho é essa pesquisa documental e esse levantamento de material para que você conclua e tenha o levantamento de uma coisa que a gente não tem esses resultados muito a claro, né? Depois a parte de análise vai muito do pesquisador, do orientador, mas levantar esse volume de material é extremamente determinante para o resultado que você vai ter. E isso depende muito, né, dos órgãos, das pessoas, né, se abrirem para esse levantamento. Acho que o da Thaís é um pouco isso também. Tem sido fácil esse processo ou tem encontrado muita dificuldade nesse levantamento, que é uma coisa que, é claro, depende do pesquisador, mas depende muito das outras pessoas se abrirem para a pesquisa também? Eu não sou aqui do Paraná, então eu caí esse ano no mestrado e estou sendo bem amparado pelo professor Leonardo, né? A gente tem a equipe do grupo de pesquisa, composto pela professora Fabiola, a Yara também, e o grupo de pesquisa já vinha nessa consolidação, nessa linha de pesquisa já há um tempinho, estudando sobre a Metronor e os seus desdobramentos, então a gente tem uma base já consolidada de documentação e uma segunda possibilidade, né, para a minha pesquisa é o laboratório LabDoc da UEL, que é onde está o acervo da Metronor. Contudo, a gente está falando de documentos aí da década de 70, né? Então tem todo o trabalho manual de chegar, tomar cuidado, às vezes os volumes estão fora de ordem, a gente tem todo esse... eu acho que esse é o nosso maior problema, assim, né? São horas e às vezes dias e a gente não consegue consumir todos os volumes e todos os documentos. Nós tivemos 3 experiências, 3 semanas fazendo esse trajeto e a gente acho que não deu conta de 10%, assim. Então, hoje o nosso maior desafio é conseguir digitalizar e coletar essas informações lá em Londrina. Thaís, pode falar? Em relação ao meu trabalho, a gente ainda não se aprofundou nas questões dos acervos, né? Mas as primeiras que passou o professor Leonardo foi até São Paulo, e daí no acervo da Asplan, que está na biblioteca lá da USP, e encontrou um plano habitacional do Paraná daquele período. Então, eu ainda, como é uma coisa de um período da ditadura militar, é um período que não tem documentação sobre isso, então é muito difícil encontrar, né, ainda mais o BNH, que é um plano nacional, então os recursos são federais, provavelmente vou ter que ir a Brasília, né, a Rio de Janeiro também tem algum acervo no Arquivo Nacional, então vou ter que correr atrás desses acervos, mas nas primeiras experiências, que foi entrando em contato com as companhias habitacionais, as companhias habitacionais municipais foram super receptivas, a estadual a gente está com dificuldade de receber retorno e documentação, e é difícil essa dependência dos demais, né? Mas é importante que a gente insista para conseguir atingir os nossos objetivos de pesquisa. Thaís, o seu não é só o foco habitacional, ele entra no espaço urbano. Sim, porque os programas do BNH foram quase majoritariamente de regularização fundiária, de qualificação de bairros, né? Então, apesar da produção habitacional bastante também feita para a classe média, também teve muitas questões urbanas. Então, cada um dos conjuntos e dos direcionamentos, os recursos, tudo que envolve dinheiro, ainda a gente está caminhando para correr atrás de onde a gente vai buscar essas informações. Muito bom. E um trabalho de doutorado vai longe, né? Você está no primeiro ano? Primeiro? Primeiro ano. Ainda tem um chão pela frente, né, Thaís? Mas muito legal. Aí, no meio do caminho, a gente resolveu mudar um pouco, expandir a temática. Eu ia trabalhar com o oeste do estado, mais focado para Toledo, Cascavel. Daí, no fim, vamos fazer esse levantamento mais abrangente, né? Legal.
Questionamentos? E eu queria fazer um comentário do trabalho da Caroline, que é um trabalho de extensão. Eu nunca trabalhei com extensão, Caroline, e tive proximidade maior, porque quando entrou a curricularização da extensão, eu estava na coordenação. Mas também quando foi implementar mesmo, eu saí de licença maternidade, a bucha ficou para o Leonardo. E aí o Léo que deu andamento aí ao trabalho, então é um processo complexo, né, mas muito necessário. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, se você, né, no seu trabalho, teve esse contato direto com a participação popular, e o que vocês sentem, se existe uma aceitação muito grande das pessoas a ponto de contribuir, de fato, para a gente pensar em uma revisão do possível plano diretor de Maringá, e se essa participação ela acaba sendo bem equilibrada ali com os pesquisadores em si, com a comunidade em si, ou se eles ainda ficam ali em um segundo plano, né? Como que é, de fato, essa relação de vocês, pesquisadores, com a participação popular, que, de fato, são os grandes interessados quando a gente pensa numa revisão do possível plano diretor da cidade. Eu queria só dar uma contextualizada antes. Eu entrei no final do ano passado, em 2022. Eu sou formada pela UEL no ano de 2020. Então, eu entrei já numa fase que o projeto já estava correndo. E dentro do BR Cidades Maringá, nós dividimos em alguns GTs. Por exemplo, tem o GT do Programete, Comunicação, e um de Plano de Bairro, que está em desenvolvimento também. Esse projeto faz parte do GT Comunicação, então, que é uma área mais voltada ao Instagram e gestão de redes sociais do nosso grupo. Então, nós tentamos muito, dentro do BR Maringá, chegar na população de uma maneira mais abrangente. Então, nesses casos, a gente não consegue ir até o território, ter esse contato direto com a população. Por exemplo, no Programete, nós fazemos, assim, sketches de programa de rádio, de até 3 minutos, e soltamos a cada 15 dias na Rádio UEM. Onde a gente percebe mais essa participação popular é no plano de bairro, porque a gente vai até o território, conversa com os agentes sociais que estão lá. No caso do Santa Felicidade, que é o que está em desenvolvimento, a gente conseguiu agora, assim, depois de 2 anos indo até o território, consolidar mais essa relação. Então, para a gente é muito difícil mensurar como que essa participação popular afeta a vida de quem está participando do projeto. Mas, por exemplo, lá no Santa Felicidade, a Escola Benedita Natália, que já estava fechada para obras desde 2018, a partir de manifestações que nós fizemos na semana passada, a prefeitura voltou com as obras de reforma lá. Então, é um processo, assim, custoso, cansativo, mas no final sempre tem algum resultado benéfico para a comunidade e para a gente também como um grupo. E aí, dentro do projeto como um todo, ele ainda está em andamento, né? Não é um projeto que está Reconhecendo a Maringá? Ele foi fechado com essas publicações. Então, assim, a gente tem um material que foi sistematizado, isso está, assim, guardado, está levantado, mas a gente ainda não teve outro campo de aplicação a não ser em rede social. Porque agora nós estamos focados no plano de bairro. Tá. Caroline, você é estudante da pós-graduação? Não. Tem interesse em prosseguir na pós-graduação com Eu estava fazendo algumas disciplinas como aluno especial de outros programas, mas é que eu em 2020 tive uma filha, então eu ainda estou nesse processo de tentar deixar tudo equilibrado para conseguir fazer a pós. Eu também estou tentando me equilibrar. A minha baixinha vai fazer 2 anos e ainda não consegui. A minha tem 3, então um pouquinho mais. Não sei, segundo minhas irmãs, nem com 12 anos vai se equilibrar, Mari. Então não fique com essa esperança, né? Brincadeiras à parte. Mas legal, muito acho interessante. Acho que vai se equilibrar mesmo, né, Marielle? Vai equilibrando no caminho, viu, Caroline? Na verdade, alguns pratos a gente deixa cair e a gente segura que tem importância, né? Mas muito legal. Acho que essa possibilidade da extensão é muito bacana. A gente ainda está começando aqui a rodar algumas disciplinas que vai ter esse contato com a extensão, mas a gente tem uma proximidade com o escritório modelo,
né, que de fato ali era o que a gente tinha de proximidade com a sociedade, do conhecimento que a gente produz aqui dentro. E eu acho que, de uma certa forma, as nossas pesquisas de pós-graduação, a gente tem que pensar nesse âmbito também, né, o que a gente desenvolve de conhecimento científico e pesquisa, retornar isso para a sociedade. Porque é o que eu falo, eu que sou da área de conforto, a gente estuda tanto, faz tanta pesquisa, tanta simulação, e quem está produzindo, de fato, os nossos edifícios e as nossas cidades está para fora da universidade, né? Então, a gente tem que tentar ao máximo com que as nossas pesquisas científicas sejam levadas para fora, para que, de fato, isso se materialize como uma qualidade urbana e qualidade do edifício ambiental, né? É muito importante essa relação com a comunidade externa, porque muitas vezes a gente fica muito preso dentro dos muros da academia e o conteúdo fica só entre a gente mesmo. Não vai conhecer novas pessoas. Caroline, eu fiquei com uma dúvida agora. Vocês, nas redes sociais, vocês conseguiram ter dados do alcance dessas publicações? Ou, assim, se para quem foram elas, vem algum dado nesse sentido para entender se saiu um pouco da bolha ou não? Ou vocês também não conseguiam ter esse tipo de informação? Esse tipo de informação nós temos. Temos dados levantados de quantas pessoas viram, quantas curtiram, compartilharam, número de comentários, e com relação à localidade, esse tipo de coisa a gente consegue ter em relação aos seguidores, não assim na publicação como geral. Só a gente entra lá, acho que está na faixa de 1.000 seguidores, desses 1.000, tantos são de Maringá, tantos são da região. Mas não em relação à publicação. Esse dado a gente ainda não consegue levantar. Mas já pode dar algumas direcionamentos interessantes, né? Que bom. Alice, você levantou a mão? Eu só queria aproveitar que a professora Marielle falou do EMAL para dizer que ele continua, ele teve um período parado, mas agora ele está na ativa. Não sei se é o caso de interesse da pós-graduação, mas a gente continua com discussão, com contato com a comunidade externa e pretende continuar, assim, a gente não vai parar agora, não sei se existe algum interesse, mas aconteceu uma coisa inédita que eu não sei se eu deveria falar agora, porque ainda não foi divulgado, mas pela primeira vez o EMAL foi procurado por alunos de fora da UEM. Vai entrar uma menina da Cesumar junto com a gente, e eu achei isso muito legal, de sair da UEM. A gente fez um formulário aberto para quem fosse interessado, e isso foi muito bom. Comunidade externa, de fato. Excelente, boas notícias. Eu acho que agora quem está na coordenação é a professora Tânia, né, Alice? Me corrige se eu estiver errada, né? Então, muito bom aí. O EMAL, ele dá bons frutos aí. Acho que é um espaço de muito aprendizado para os alunos e para a sociedade. Pessoal, mais alguém? Algum comentário, alguma discussão? Bom, eu então acho que vou encerrar essa sessão com muita alegria. Acho que foi uma sessão muito feliz, assim, na diversidade dos temas, né, dos métodos trabalhados e da discussão que a gente teve agora no final. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez toda a organização do evento, agradecer em especial a Larissa e o Léo, que me ajudaram nessa sessão, e agradecer a Caroline, a Alice, o Arthur, a Thaís. Esqueci de alguém que apresentou, gente? Acho que não, né? Amanda. E a Amanda, que foram os apresentadores aí, que sem vocês o evento ele não seria possível de ser realizado. Então, muito obrigada. Gente, só antes de sair, eu queria pedir para todo mundo ligar a câmera para a gente Verdade, a foto. poder tirar o print. Léo, você vai fazer, né? Uhum. Todo mundo ligou? Por aí. Aí. Muito obrigado, gente. Gente, obrigada, viu? Boa tarde. Obrigada, pessoal. Estendo o convite, agora às 4 horas a gente tem a sessão 5 também, quem quiser continuar. Bom, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.